está falando já ao nosso coração para a gente transformar as nossas preocupações em oração. Irmãos, o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele estava numa cadeia. A circunstância humana que ele estava vivendo, ela poderia definir as suas palavras. Ela poderia definir a sua forma de ver. Mas a Bíblia mostra um homem cheio de fé. E mesmo preso fisicamente, as suas palavras não foram de um preso. As suas palavras não foram de alguém que estava encarcerado. As suas palavras foram de um homem que sabia em quem ele tinha fé. Um homem que sabia quem era o Deus dele. E que aquela circunstância que ele estava enfrentando não definiria o seu destino. Porque as circunstâncias, irmãos, difíceis que nós enfrentamos, elas não definem o nosso destino. O nosso destino é o céu. O nosso destino é se assentar na mesa do rei e ser servido por ele, numa mesa em que se chama bodas do Cordeiro. Esse é o meu destino, é o seu destino. Você pode dar glória a Deus, você que vai morar no céu aí? A não ser que você ainda não tenha convicção para onde que você está indo. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: pegue essa preocupação, pegue essa luta, pegue essa prova, pegue essa dificuldade, pegue esse problema e vai orar. Em tudo o apóstolo Paulo diz: o que é ansiedade, irmão? Ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. É excesso de preocupação com o que pode ou não acontecer. Mas você fica tão encanado, encanada, preocupado, preocupada. E a preocupação, ela vai excedendo e vai roubando o lugar da fé. E quando a sua preocupação, ela rouba o lugar da sua fé, irmã, é aí que está o perigo. É aí que está o perigo, quando o seu medo é maior do que a fé. Quando você fica desesperado, desesperada. Já viu uma pessoa muito desesperada, como ela fica destrambelhada? Ela começa a falar aquilo que ela não podia falar. Ela começa a ter atitudes que ela não poderia tomar. Ela começa a buscar recursos onde ela não poderia buscar. Porque ela deixou a ansiedade governar o coração dela. Está provado, irmãos. Nós chegamos na geração mais ansiosa que já existiu na face dessa terra. Vou te provar agora. Talvez você esteja passando por isso. Você está aqui no culto, mas a sua cabeça já está lá na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Como é que vai ser? Será que eu tenho aquele boleto, aquele problema, aquela causa, aquela situação, e você não consegue cultuar? Porque você já está com o pensamento lá. Saindo daqui eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer isso, não vai acontecer isso. Se eu não fizer isso, não vai acontecer isso. Se eu não falar com fulano, se eu não falar com ciclano, se eu não mexer o caldo, se eu não pegar a força do meu braço e fazer, ninguém vai fazer, ninguém. E aí, irmão, você está tão preocupado, confiando tanto na força do seu braço, que se amanhã entrar um vírus da gripe dentro do seu corpo, bum, te derruba em cima de uma cama. E toda programação, e toda preocupação não valeu de nada. Esses dias eu estava aconselhando uma ovelha, mudou de emprego, mas até essa mudança ela estava preocupada, porque ainda não tinham chamado ela para fazer a adaptação.
o entrosamento com a empresa. E ela aflita. Falei, eita, está acontecendo? Por que tanta preocupação? Deus está te dando dias de descanso. Você foi diagnosticada com a tal da síndrome de Burnout pelo médico do UPA. O médico te afastou, te deu dias para você descansar. E eles, não, eu preciso trabalhar. Calma! Você vai trabalhar. Você já foi chamada. Seu nome já foi escolhido. Amanhã essa empresa vai te mandar mensagem e vai ficar tudo bem. Porque você é serva de Deus. E os servos de Deus não estão desprotegidos. Não ficam desamparados. E ela quietou. Ficou. Falou verdade. Passou no outro dia, acho que umas 6 horas da tarde, a empresa mandou, segunda-feira pode chegar para fazer o entrosamento. Aí ela veio, a empresa mandou. Eu falei, a empresa mandou. Tem que ter fé. Tem que confiar no Senhor. Se você colocou sua vida nas mãos de Deus, para que tanto desespero? Para que tanta preocupação? Ele vive, Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele rege os céus. Todos os reinos estão debaixo dos seus pés. Ele é o nosso Redentor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nunca desamparou aqueles que são seus. Nunca Jesus desamparou, nunca Deus o Pai desamparou, e Ele nunca vai desamparar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Para que me preocupar com o dia de amanhã? Vou passar esse hino por de hoje. Se tudo está nas mãos de Deus, o controle é dele e não meu. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Em qualquer situação, na fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, o que vestir ou comer, mas de uma coisa eu sei: quem me fortalece é Deus. Quem me fortalece é Deus. Quem me fortalece é Deus. Jesus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, do que você vai comer, do que você vai vestir, do que você vai calçar. Ele está. Se você cair doente, Ele já tem um médico certo para cuidar de você. Ele diz, vocês vão ter aflições, mas eu venci. E se vocês estiverem em mim, vocês também já venceram. O nosso Deus é o médico dos médicos, irmãos. Ele entra onde o médico da terra não pode entrar. Nosso Deus é o justo juiz. Ele resolve o que os juízes da terra não podem resolver. O nosso Deus é o advogado dos advogados. Ele resolve causas que advogados da terra não conseguem resolver. Porque quando o recurso do homem acaba, aí entra o recurso do céu. Quando as minhas forças, elas estão chegando ao fim, que a Bíblia diz?
O poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo, encarcerado, está dizendo para pessoas que estavam livres fisicamente, mas presas mentalmente. Ele estava preso fisicamente, mas estava livre mentalmente. E ele diz para aquele povo: não andeis preocupados, ansiosos com absolutamente nada. Mas pegue esse problema, essa situação, e transforme ela em oração. E leve diante de Deus com oração e súplicas. O que é oração, pastor? Oração é diálogo, conversa com Deus. Pastor Felipe falou pela manhã e é verdade. Tá passando por um problema? Vai pro Facebook, conta lá. Vai para as redes sociais, vai pro vizinho, conta para todo mundo o problema que tá passando. Mas não entra dentro do quarto. Não fecha a porta. E não fala em secreto com o único que pode resolver o problema. Oração, diálogo com Deus. Nós estamos no 5º dia dos 40 dias de milagres. É uma campanha de oração, de busca. 40 dias. Pastora, eu não entrei, posso entrar hoje? Pode. Encerrando, você faz mais 5. Escolha um momento para você orar, irmão. Ah, eu não tenho tempo. Ah, irmão, não fala isso para Deus. Porque quem está dando tempo de vida para você é Ele. Se Ele não quisesse, você nem acordava hoje. E se Ele não quiser, você não acorda amanhã. E se Ele tiver que te parar para você orar, vocês querem que Ele te pare para você orar? Ele para. Nem toda doença vem do diabo, não. Nem toda enfermidade, ai, é o diabo. Não, às vezes Deus permite o diabo tocar. Permite vir uma perda, permite vir um aperto, permite vir uma perseguição, um problema familiar, permite. Para quê? Para te acordar para a vida, para te despertar para orar. Para você que fica até 2 horas da manhã no celular, pegar esse momento e orar. Fica 2 horas da manhã no celular, mas não ora. Larga esse celular para lá e vai orar para você ver como que as coisas vão começar a ser sacudidas dentro da sua casa, dentro da sua família. Orar. O apóstolo Paulo fala isso, vocês têm que orar. Vocês têm que orar. Apresentar diante do Senhor. Parar de falar da sua vida para os outros e falar da sua vida para Deus. Ah, mas Deus já sabe. Deus já sabe de tudo. Ele é onisciente. Só que Deus não é intrometido. Deus sabe de tudo, mas Ele só cuida daquilo que a gente coloca na mão dEle para que Ele cuidar. Deus não vai cuidar se você não pôr na mão dEle. Ele não é igual o diabo que precisa de uma brechinha para entrar e destruir você. Deus sabe sim. Mas você sabe que se você entregar isso nas mãos dele, Ele pode mudar? Ele pode transformar? Súplicas, clamar ao Senhor, demonstrar total confiança no Senhor. O que é suplicar? É você demonstrar total confiança no Senhor. Ou você vai ficar suplicando para o vento. Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Se eu não fizer tudo sozinho, se eu não fizer tudo sozinha, ninguém vai fazer por mim. Realmente, ninguém vai fazer nada por você. Súplicas ao vento. E as coisas não mudam, só pioram.
é suplicar diante do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Cala a boca. Jesus! Quanto mais mandavam ele ficar quieto, mais ele suplicava. Às vezes você vai começar a suplicar e vai falar: para que isso? Para que ir para a igreja? Para que buscar? Para que jejuar? Para que fazer 40 dias de milagre? Para que isso? Seu Deus não está te ouvindo, não. Shhh. Vozes. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia do meu casamento, tem misericórdia do meu corpo, tem misericórdia da minha mente. Leve ao Senhor. Leve ao Senhor. Suplique a Ele. Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que fala. Ele escuta o clamor dos seus. Ele sara a nossa terra. E o apóstolo Paulo continua dizendo: ações de graça. É como você finaliza esse momento com Deus, que você está entregando tudo para Ele. Jesus, acabei de te entregar tudo. Acabei de colocar tudo nas suas mãos, a minha casa, minha família, minhas posses, minhas finanças, meu trabalho, tudo eu coloco em suas mãos, e eu te louvo, e eu te agradeço, porque eu creio que o socorro está chegando, eu creio que a vitória está chegando, eu creio que o milagre está chegando, eu creio que eu estou saindo daqui com a vitória nas mãos. Ações de graças, você já começa a celebrar antes mesmo de acontecer. Irmãos, nós somos o povo mais doido dessa terra, o povo mais feliz dessa terra, porque a nossa felicidade não está em posses, em riquezas. A nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor, independente da luta, da prova. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele se manifestará. Às vezes Deus vai ficar em silêncio, vai. Porque quando Deus fica em silêncio é porque Ele já falou o que você precisa fazer. Quando Deus, você está lá e Deus não respondeu nada, Ele já falou o que você precisa fazer. Ele está aguardando você fazer o que Ele falou para você fazer. Porque a hora que você fizer o que Ele falou para você fazer, você vai cantar o hino da vitória. Você vai testemunhar um milagre. Acontece que é uma geração mimizenta. Ai, Deus não está falando comigo. Deus não fala comigo. Eu não sinto nada. Irmãos, a vida cristã não é sentir. Ai, eu senti um arrepio. Ai, eu senti uma vontade de pular. Às vezes você não vai sentir nada. Às vezes você não vai ver nada. Às vezes você não vai sentir absolutamente nada. Mas a sua fé, ela vai estar falando: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você não precisa sentir, você só precisa ouvir a sua fé falando. O cenário vai ser caótico às vezes.
Às vezes você vai perder emprego, vai perder familiar, vai perder saúde. Às vezes vai vir um momento de perdas. Mas isso não significa que Deus não está com você. Isso não significa que Deus te abandonou. Sabe o que significa? Que Deus quer te fazer crescer. Porque a gente não cresce, irmão, quando está tudo bem, quando a gente está abonado. A gente não cresce. Quando a gente está abonado, fazendo festa, conquistando um monte de coisa, a gente não cresce. A gente nem tem mais tempo para Deus. Muito preocupado com as coisas que Deus me deu aqui. Muito preocupado com o que Deus me deu. Estou ocupado demais com o que Deus me deu. Eu não posso mais servir a Ele. Não posso mais buscar, não tenho mais tempo. Muito ocupado, estou muito ocupada. Mas peraí, não foi Deus que te deu? Como que você não tem tempo primeiro para aquele que está te dando tempo de vida? Como que você não vai buscar aquele que todo dia tem soprado sobre você vida? Pum, por isso que você acorda. Às vezes você acorda e fala: ai, mais um dia, essa peregrinação, nessa luta, nessa prova. Até quando, Jeová? Até quando? Até quando? A tua graça me basta. Eu ainda estou nessa luta, mas eu estou atravessando ela. O Senhor está me sustentando. A sua destra está me segurando. Eu estou atravessando. Olha só, muitos outros já caíram, já morreram, já desistiram, passando coisas menores do que eu. Mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. E quem vai chegar da glória? Você não vai parar. Você não vai. Sou Jesus, o Nazareno. Já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não andeis ansiosos. O que está te preocupando, irmão? Pega hoje e fala: vai para a mão de Jesus. Aí esse problema. O problema está lá esperneando, gritando: Shoo! Pega ele, põe na mão de Deus. Ah, esse problema está na mão de Deus. Esse problema está na mão de Deus. O que eu vou fazer? Está na mão de Deus. E aí, o que você vai fazer agora? Está na mão de Deus, eu só vou aguardar. Só vou aguardar. O que Deus mandar eu fazer, às vezes Deus vai falar: ó, faz isso, isso e isso. Aí você faz. Às vezes Deus vai falar: tira o pé. Aí você tira o pé. Às vezes Deus vai falar: cala a boca. Fecha essa boca sua. E você vai: ai, fulano, eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Chiu. Deus está falando: fica quieta. Fica quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Ai, mas o que fizeram? Minha vingança. Minha justiça. Entrega na mão de Deus. Entrega aos seus inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que caluniam contra você. Entrega na mão de Deus.
Hoje eu estava falando com uma alma que veio, retornou pela manhã, no culto da manhã. Eu preciso acender a chama, mas eu conheço muitos pastores que não prestam. Eu falei, pede para o Espírito Santo limpar os teus olhos. Eles darão conta ao Rei dos Reis, mas você também vai dar. Eles vão para o inferno e você vai junto, porque você está olhando para eles. Olha para Jesus. Eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua glória, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Olha, os meus olhos estão nele, ó. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra, que se fez carne, habitou entre nós, tomou a sua cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está lá, assentado à direita do Pai, como nosso intercessor. Eu não vou parar. Eu não vou deixar o medo me parar. O medo, o problema. Eu quero ouvir a voz do meu mestre. Quando Ana mudou a preocupação para a oração, a sua madre abriu. Quando ela ficava preocupada com Penina, ele ficava apurrinhando ela. Aí eu tenho que ter, senão olha aí, a Penina não vai parar de falar. Eu tenho que ter filho. E olha, gente, aquele marido, como que ele amava ela. Ele ofertava o dobro por ela. E ele ainda fala, Ana, eu não sou mais que muitos filhos para você. E ela preocupada, não conseguia nem ver o que o maridão dela estava dando para ela. Porque quando você fica preocupado, você não consegue ver o que você já está ganhando de Deus, irmãos. O que Deus já está fazendo. Porque antes de Deus realizar aquilo que você quer, Deus já está fazendo coisas que você nem pediu para Ele. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Ela tinha um baita de um marido do lado dela, mas preocupada, ansiosa, aflita, brigando com Deus. Mas um dia ela decidiu mudar a preocupação em oração. E falou, Senhor, se o Senhor me der, eu dou ele para você. Naquele dia em que o coração dela mudou a sua intenção, falou, chega, não quero saber mais que Penina, não quero saber mais que eu não tenho filho, eu não quero saber, só quero Senhor, e o primeiro fruto do meu ventre seja para a tua glória. A Bíblia diz que Deus dá Samuel e ainda Deus dá outros filhos para ela. Porque ela transformou preocupação em oração. Se você transformar essa preocupação hoje e falar, Senhor, chega, coloquei nas suas mãos. E agora eu só vou confiar e adorar. E vou cantar. E vou louvar o Senhor. Se prepare, irmãos.
Porque vários Samuéis vão nascer aí na sua casa, na sua família. E os irmãos de Samuel também. Você pode dar glória a Deus por isso. Porque não vai vir só Samuel. É boa medida, é recalcada, é sacudida, é transbordante. Por isso não andem mais ansiosos. Começou a ver que um negócio está pegando em sua cabeça, te deixando preocupado, com dor de estômago, fechando seu estômago, te impedindo de comer, te impedindo de dormir direito. Deus não está aí não. Mas entrega na mão de Deus. Não vai tirar minha fome. Eu vou comer meu arrozinho, meu feijãozinho, meu franguinho, meu pãozinho em paz, meu cafezinho, meu chazinho em paz. Eu vou deitar em paz. Ai, amanhã, Deus cuidou de mim até hoje. Você acha que Ele não vai cuidar de mim amanhã? Você começa a falar. Vamos lá, fala. Vamos já começar a treinar. Fala, preocupação, Fala, eu só quero ouvir a voz do meu Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Vai tirando, Senhor, toda a preocupação, a aflição do coração do teu povo, das tuas ovelhinhas. Ah, Senhor, obrigada por essa palavra. Aquele que chegou aflito, cansado, sobrecarregado, os pastores podem vir aqui à frente. Tira todo o peso agora, Jesus. Entrega para Jesus aí. Vai dando nome aí dos seus problemas. Fala, Senhor, eu entrego a minha casa. Eu entrego minha empresa. Eu entrego o trabalho que eu tenho que ir amanhã. Eu entrego, Senhor, a minha saúde nas suas mãos. Eu entrego os meus netos. Eu entrego meu marido. Eu entrego a minha esposa. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus, dessa noite.